Sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Provavelmente você já deve ter visto isso em algum momento na internet. Este enunciado costuma aparecer quando o autor ou autora de uma publicação discorda da interpretação dada por alguém que comentou essa referida publicação. Você já passou por alguma situação parecida? Dizer uma coisa e a pessoa entender outra? Já se perguntou por que isso acontece? Nesse vídeo eu convido a refletir sobre os processos de produção de sentidos. E para isso, vamos recorrer ao aporte teórico da análise do discurso materialista. Fica comigo. O dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela linguagem. Esta é uma citação presente no livro Análise do Discurso, Princípios e Procedimentos, da professora Eline Orlandi. Na perspectiva da análise do discurso, o sentido não estão nas palavras. Eles são produzidos de acordo com a posição que o sujeito do discurso ocupa em uma determinada conjuntura sociohistórica. Segundo Michel Pechet, que é o considerado fundador da teoria lá na França, um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas. No texto Análise Automática do Discurso de 1969, Pechet definiu o discurso como efeito de sentidos entre os pontos A e B, sendo esses pontos lugares determinados na estrutura de uma formação social, tal como o patrão empregado, por exemplo, dentro de uma formação social capitalista que é determinada pela luta de classes. Dessa forma, quando trazemos para o campo da linguagem, dizemos que os sentidos costumam estar sempre em disputa e as condições de produção são determinantes para os processos de produção de sentidos. Retomando a questão que eu trouxe no início, trago aqui a continuação da citação anterior da professora Eline Orlandi. Ela diz: o que é dito em outro lugar também significa nas nossas palavras. O sujeito diz, pensa que sabe o que diz, mas não tem acesso ou controle sobre o modo pelo qual os sentidos se constituem nele. Por isso, é inútil do ponto de vista discursivo perguntar para o sujeito o que ele quis dizer quando disse X. O que ele sabe não é suficiente para compreender os efeitos de sentido que estão ali presentificados. A princípio, nos parece estranho achar que não temos o controle do sentido do que dizemos. Como assim? É porque os sentidos nos parecem evidentes por conta de um efeito que é ideológico. O indivíduo é interpelado e sujeito pela ideologia para que se produza o dizer. Tudo o que dizemos só é possível de ser dito porque é dizível em uma determinada condição sociohistórica. Por outro lado, aquilo que entendemos como materialidade linguística, um enunciado, um texto, não é transparente, nem tampouco é óbvio. O enunciado é opaco, o sentido sempre pode ser outro. Em outro texto, a professora Orlandi diz que o sentido é uma relação determinada do sujeito com a história, e é o gesto de interpretação que realiza essa relação do sujeito com a língua na produção de sentidos. Eu já trarei alguns exemplos, mas antes precisamos falar de dois conceitos importantes: interdiscurso e formação discursiva. O interdiscurso está relacionado à memória. Nas palavras de Orlandi, é aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente, que estabelece uma relação com aquilo que está sendo dito naquele momento, chamado pela autora de intradiscurso. Não é a memória do indivíduo em si, mas uma memória ligada à historicidade. O interdiscurso determina o intradiscurso, visto que na perspectiva da análise do discurso, o dizer só é possível de ser realizado a partir daquilo que é dizível, ou seja, a partir de uma conjuntura de enunciados já ditos, chamados pela autora de memória discursiva, que é o saber discursivo que torna possível todo o dizer e que retoma sobre a forma do pré-construído, do já dito, do que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra. A memória discursiva, essa memória coletiva, fruto de um processo histórico, é o que sustenta o interdiscurso. Já a noção de formação discursiva foi formulada por Michel Pechet no livro Semântica e Discurso de 1975. Trago aqui a citação que dialoga com o que estávamos dizendo anteriormente. Segundo Pechet, o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não existe em si mesmo, mas é determinada pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo social e histórico em que as palavras, expressões e proposições são produzidas.
Poderíamos resumir essa tese dizendo: as palavras, expressões, proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições daqueles que as empregam, o que significa que elas tomam seus sentidos em referência a essas posições, isto é, em referência às formações ideológicas, nas quais estas posições se escrevem. Chamaremos então de formação discursiva aquilo que uma formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada e uma conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito. Isso equivale a afirmar que as palavras, expressões, proposições, etc. recebem seu sentido da formação discursiva na qual são produzidas. Fecha aspas. Então, quando um sujeito diz X e não Y, o faz a partir de uma seleção que é ideológica. Ou mesmo quando dois sujeitos diferentes falam X, podem ter significados diferentes, dadas as condições de produção diferentes. E, portanto, palavras iguais podem significar diferentemente porque se inscrevem em formações discursivas diferentes. As formações discursivas são, assim, derivativas do interdiscurso, uma vez que o já dito determina a escolha daquilo que será dito em oposição ao que não será. Péchet definiu o interdiscurso como todo o complexo condominante das formações discursivas. Dito isso, vamos aos exemplos. Esta imagem circulou após a eliminação das seleções do Japão, que perdeu para o Brasil, e da Alemanha, que perdeu para o Paraguai no dia 29 de junho, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Acima das imagens dos jogadores das respectivas seleções, desconsolados pela derrota, há o enunciado: Alemanha e Japão eliminados, me sentindo em 1945. Esse enunciado faz referência através da data da Segunda Guerra Mundial, quando naquele ano a Alemanha e o Japão, que eram aliados, foram derrotados, dando fim à guerra. Contudo, quando o sujeito diz que está se sentindo em 1945, ele retoma uma memória que não é a dele, visto que provavelmente nem era nascido. Portanto, não é uma memória do indivíduo, e sim uma memória ligada à historicidade, determinada pelo interdiscurso, o dito antes, relacionando sentidos atuais aos sentidos que já circulavam antes. A publicação só foi possível de ser produzida por conta dos dois países que foram aliados na Segunda Guerra terem sido eliminados da Copa no mesmo dia. Já esta imagem circulou nas redes sociais durante a caminhada do deputado federal Nicolas Ferreira, que saiu de Minas Gerais em direção a Brasília em janeiro de 2026 para protestar contra o Supremo Tribunal Federal por causa da condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A imagem traz um recorte do filme Forrest Gump, o contador de histórias. Na cena, o personagem percorre todo o país sem nenhuma razão especial, apenas por vontade. Quando atravessa a ponte do rio Mississippi, foi abordado por repórteres que perguntaram os motivos dele estar correndo. Segundo o personagem, eles não acreditavam que alguém pudesse correr tanto sem motivo. Essa cena, sobretudo essa declaração no final, foi associada à caminhada do deputado. O filme Forrest Gump, Contador de Histórias, foi lançado em 1994. Já o deputado Nicolas Ferreira nasceu em 1996, portanto, 2 anos após o lançamento do filme. A associação da cena com a caminhada, portanto, não seria possível se não fossem as condições de produção provocarem um deslizamento de sentidos já em circulação. O enunciado, eles não acreditavam que alguém corresse tanto sem motivo, por sua vez, se inscreve em uma formação discursiva ideologicamente oposta à posição do deputado, que é do Partido Liberal, PL, de direita, o mesmo partido do ex-presidente. O sujeito que compartilha a imagem ocupa uma posição que associa a caminhada do deputado com algo sem motivo, ou ao menos sem importância, sem função. O deputado, por ser um agente público, deveria estar preocupado com assuntos mais importantes para o país. Percebe-se que é uma formação discursiva oposta à daqueles que apoiam a marcha. Esses 2 exemplos nos ajudam a perceber que a materialidade discursiva se realiza a partir de condições de produção que as possibilitam, e que os sentidos são produzidos de acordo com as formações discursivas em que se escreve. Se quiser saber mais informações a respeito da teoria da análise do discurso materialista e dos conceitos que eu trouxe aqui no vídeo, deixo a dica de 2 canais. Primeiro, o Escutas, que é um canal do Núcleo de Estudos e Políticas de Linguagem e Espaço Virtual, da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. E aí, neste canal, inclusive, há 2 vídeos que falam sobre o sentido.
outra dica é o canal Leve Letras, canal da pesquisadora Amanda Batista, voltado a pessoas que têm interesse nos estudos de linguagem, sejam do curso de letras, da comunicação, do jornalismo, etc., ou que tenham vontade de saber como funciona a linguagem. Bem, fico por aqui com a certeza de que esse vídeo produziu algum sentido para você que acompanhou até aqui. Se gostou, curta, compartilhe e deixe um comentário aí embaixo. Até a próxima!